Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Deuteronômio, capítulo 34. Eu gostaria de ler o versículo de número 9. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. Quando se inicia a preparação do obreiro de Deus. Diz assim o versículo de número 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés havia posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. Nós lemos esse texto aqui no final do livro de Deuteronômio, falando sobre um dos líderes de Israel que sucede Moisés, Josué. E a Bíblia Sagrada registra nesse versículo algo importante, dizendo que ele era um jovem, fala da sua filiação, filho de Num, e um homem cheio do Espírito de Deus, cheio de sabedoria. E é interessante isso, porque quando nós lemos uma passagem dessa, vem à nossa cabeça, principalmente nós que somos de uma geração fast food, uma geração que queremos tudo para ontem, uma geração frenética e dinâmica, nós achamos que isso também pode ocorrer na nossa vida se a gente começa amanhã a orar e daqui uma semana nós somos qualificados assim como Josué. Olha, Ricardo, filho de Estéfano, homem cheio do Espírito Santo. Não é verdade. A iniciação, o preparo de um obreiro, ele demanda um certo tempo, ele demanda uma certa construção. E é isso que eu queria, nesse dia, falar um pouco com vocês, acerca dessa preparação de Josué, filho de Num, homem cheio do Espírito de sabedoria, homem cheio do Espírito Santo. Como se deu a preparação de Josué. E a primeira palavra, a primeira vez que aparece o nome de Josué está lá em Êxodo. Se você estiver com a Bíblia, você pode abrir lá em Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. É a primeira vez que aparece o nome de Josué. No versículo de número 8 diz, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele nela se aceitou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um do lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Veja que interessante aqui. A primeira vez que Josué é convocado para a batalha por Moisés é numa batalha muito, mas muito severa e difícil. Qual foi essa primeira batalha, ou essa primeira tarefa? Ou como se inicia a preparação desse homem quando a Bíblia narra, fala acerca dele? Vamos começar pelo versículo 9. Diz assim, com isso ordenou Moisés a Josué, escolhendo os homens, e sai para a peleja contra Amaleque. Quem é esse Amaleque? Esse Amaleque é um dos inimigos mais cruéis, ele é astuto, ele é como uma serpente, uma peçonhenta que ataca por detrás. Lá em Deuteronômio 25, os versículos 17 e 18, você vai ver que o exército de Israel, ao sair do Egito, os amalequitas vão de encontro e eles vão pela retaguarda, eles vão nas costas para atacar a Israel. Quem é que ficava lá atrás? Quem eram aqueles que estavam, os retardatários? Eram os fracos, eram os doentes,
eram os idosos, e os amalequitas vão e, como uma ave de rapina, atacam exatamente aqueles que ficaram para trás, sem dó, sem piedade. É contra esse rei, contra esse povo, os amalequitas, que Israel vai ser convocado. E quem vai estar à frente é Josué. Ele sai logo de início. E eu fico pensando que Josué olha e diz: tá bom, Moisés, eu vou, não tem problema nenhum, mas você vai comigo? E qual não é a surpresa quando ele olha e diz: não, nós não vamos com você. Tá bom, mas pelo menos Arão, pelo menos Ur. E ele diz: não, nem Arão, nem Ur, nem eu estaremos com você. Nós não vamos estar com você. Você estará sozinho nessa batalha. Veja, talvez a gente leia rapidamente e não se aperceba dos detalhes. Ele vai guerrear absolutamente sozinho, ele vai estar liderando. Eu creio que muitas vezes nós estamos assim, nós perguntamos: mas cadê a nossa liderança? Onde estão os outros? Cadê os outros? Onde é que estão? Não estão. Há uma tarefa dada, há uma tarefa a ser cumprida. E ele não só vai sozinho, como os líderes não estão. E que tipo de batalha era aquela? Veja, vamos ver se você está atento. A primeira coisa é que ele vai guerrear com alguém terrível. Segundo, que ele não vai ter o apoio de ninguém. Ele não vai ter nem Arão, ele não vai ter Ur e muito menos Moisés. E terceiro, é uma batalha terrível. Por que terrível? Se você prestou atenção no versículo de número 11, diz que essa batalha oscilava o tempo todo. O tempo todo, essa batalha de vitórias e perdas, de avanços e de retrocessos. Então diz que quando Moisés conseguia estender a mão, e quando ele conseguia ficar com a mão levantada, Israel prevalecia. Quando ele cansava, beirava a exaustão e derrubava os braços, caía-lhe as mãos, o que acontecia? Israel perdia. Imagina que isso está acontecendo durante o tempo todo. Eu não sei se você já passou por lutas, por guerras, por batalhas assim. Batalhas que você avança e você retrocede. Você vai, parece que está ganhando, aí de repente quando você olha, você está perdendo. É o tempo todo. Essa talvez seja uma das piores batalhas. Essa batalha de idas e vindas, de sucessos e fracassos. E pode até parecer um pouco a minha e a sua vida. Pode até parecer um pouco a nossa batalha. Essa batalha de avanços e de retrocessos, de ganhos e de perdas. E veja que interessante, a vitória só chega ao pôr do sol, lá no versículo de número 12, quando Arão e Ur seguram as mãos de Moisés e depois colocam pedras, é lá no finalzinho, ao pôr do sol, que as mãos firmes ficaram, e aí vem a vitória. Não sei se você percebe, mas isso demanda um tempo, demanda um dia inteiro. Talvez a sua batalha seja de um dia, ou talvez de uma semana, um mês, um ano. O fato é que algumas batalhas que Deus nos levanta para batalharmos, elas são batalhas de avanços e de retrocessos. São batalhas que vão chegar à vitória apenas no finalzinho, lá quase que terminando o dia, quase que terminando o fôlego, Deus vem e dá a vitória. Isso nos ensina que o nosso tempo pode ser um tempo diferente do tempo de Deus, e o é na maioria das vezes. Isso nos ensina que nós temos que continuar batalhando. Isso nos ensina que nós temos que continuar lutando. Nós temos que ir em direção àquilo que Deus tem reservado. E Josué precisa entender assim: olha, essa é uma batalha que eu estou treinando você, Josué. Essa é uma batalha que você está sendo treinado. A vitória vem. Agora, é mais do que a vitória, é o processo que está acontecendo. Deus estava preparando esse jovem líder. Deus queria, provavelmente, quase que com certeza, construir um caráter em Josué de fibra, de perseverança, de persistência, de resistência. Vá até os limites.
guerrei confiando, guerrei até o final da batalha. Só chega o fim quando ele disser que chegou o fim. A vitória vem. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas a vitória vem. E ela vem, e ela chega. E no versículo 15 é hasteada a bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. A segunda vez que aparece acerca de Josué está lá em Êxodo, capítulo de número 24. Êxodo, capítulo 24, versículo de número 13. Diz assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Olha que interessante. Se você prestou atenção nesse texto, você vai ver que agora Moisés convoca a Josué não para ficar no pé do monte, não para batalhar contra qualquer inimigo, como fez lá com Amaleque. Agora ele chama Moisés para ir ao cume do monte para orar. Eu acho isso muito interessante, porque na primeira chamada, Moisés disse assim: olha, você vai ficar aqui embaixo, guerreando, lutando. E aí Josué disse: ok, tudo bem, mas e você? Eu vou estar lá em cima, eu vou estar lá em cima do monte, eu vou estar com Arão e Hur. Talvez Josué tenha pensado: interessante, né? Muito bacana. Eu vou estar aqui guerreando, batendo espada, lutando, etc, etc. E enquanto isso, você está lá no monte, orando, jejuando e vendo estrelas e etc, etc. Mas aqui inverte-se a posição. E o título que é dado a Josué no versículo 13 do capítulo 24 de Êxodo, diz assim: Josué, seu servidor. Josué precisa ter dentro dele esse espírito de servo. Ele precisa entender que Deus estará com ele em toda e qualquer ocasião. Deus não vai estar com ele só ali na batalha, no sentido assim: olha, você fica aqui que a gente vai ficar lá em cima, em oração, em jejum, vendo estrela cair, etc. Não. Ele tem que entender que tanto aqui embaixo, lutando, guerreando, batendo espada, como lá no cume do monte, orando, vendo estrelas, ouvindo a voz de Deus claramente, é a mesma posição. Deus é o Deus do vale, Deus é o Deus do monte. Em cima, no cume do monte, como aqui no vale profundo, Deus está com ele. Deus é o Deus Senhor Todo-Poderoso, que está preparando os seus servos, que está construindo um caráter de servo em seus filhos. Josué precisava entender isso. Sobe ao monte, terão lá as tábuas da lei que serão dadas, ratificadas. É verdade. Mas nós temos que entender isso. Muitas vezes a caminhada cristã será invertida essa posição. Não são poucas as vezes que nós vamos estar no cume do monte ou no sopé, ali no vale. Deus continua sendo Deus. Muitas vezes essas posições serão invertidas. Mas isso não significa absolutamente nada em termos da relação, do amor que Deus tem para comigo e para com você. Ele é o mesmo Deus que continua nos treinando, que continua nos ensinando, que continua falando, seja onde estiver. Por que eu estou frisando esse ponto? Porque às vezes nós temos a impressão
de que quando estamos no cume, quando estamos lá em cima na montanha, as coisas estão dando certo, o trabalho está maravilhoso, a família uma bênção, e etc, etc. Deus está comigo, como Deus é Deus Jeová, Deus é fogo consumidor, e aí nós continuamos, ficamos felizes da vida. E aí quando nós estamos lá, no meio de uma batalha terrível, uma batalha difícil, uma batalha complicada, a sensação que temos é que Deus está dando de ombros para nós, que Deus nos abandonou, que o amor de Deus não é tão grande assim quanto a gente pensava, que Deus não é esse Deus tão acolhedor, e nós temos essa sensação, essa impressão de que Deus está andando ao nosso lado, mas não é aquilo tudo. Essa é uma falsa impressão. Isso não é verdade. Isso não tem razão de ser. Deus é o nosso Deus. Seja a posição que estivermos, Ele continua sendo Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso. Ele continua sendo Deus que está nos preparando. Esses momentos são momentos preparatórios. São momentos que Deus está nos ensinando a marchar, a lutar, a caminhar, a servi-lo integralmente, a ser todo dele. Por isso, esse jovem líder está sendo treinado e precisa entender isso. E pela terceira vez, uma terceira passagem, que está lá em Êxodo, capítulo 32, versículo de número 11, nós vamos ler até o versículo 17. Diz assim, Êxodo 32, versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado. Dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda estavam escritas. Versículo 16. As tábuas eram obras de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Agora preste atenção no versículo 17 de Êxodo 32. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Me permitam ler de novo esse versículo 17. Ouvindo Josué a voz do povo, Josué está junto com Moisés, descendo do monte em que Deus havia acabado de lhe dar as tábuas da lei. Ele disse: há alarido de guerra no arraial. Talvez essa seja uma das lições mais difíceis que Josué teve de aprender. Talvez essa seja uma das lições que nós devemos estar atentos. Quando Josué ouve o alarido, quando ele ouve o som, provavelmente o barulho de tambores, os gritos do povo, etc., na Nova Versão Internacional diz: há barulho de guerra no acampamento. Outra versão diz: há gritos de guerra no acampamento. Outra diz: há alarido de guerra no arraial. Quem está falando isso é Josué. Quem é Josué? É um homem treinado no meio do campo da batalha. Quem está falando há barulho de guerra é alguém que conhece
o som da guerra muito mais do que muita gente ou de que nós mesmos. Aliás, eu e você conhecemos pouco acerca da guerra. Eu creio que nenhum de nós esteve no meio de uma batalha, principalmente uma batalha com escudos, uma batalha com flechas, uma batalha com espada. Provavelmente nós nem saibamos muito bem o que isso significa. Mas a batida da espada emite um som que Josué conhecia muito bem. Alguém sendo flechado ou uma espada atravessando o estômago de alguém produzia certamente um sofrimento, um grito, uma guerra ou coisa que o valha. E Josué conhecia. E ele está descendo o monte e rapidamente ele identifica. Ele diz, há alarido, som, barulho de guerra no meio do povo. Eu creio que Moisés olhou para Josué como um filho amado, um discípulo amado, e disse, Josué, você precisa aprender a discernir os sons, o barulho do povo. Josué, você precisa entender melhor a voz, a agitação no arraial. Por quê? No versículo 18, Moisés lhe responde, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Não é som de guerra, não é som de coisas terríveis, não é som de gente batendo a espada, não é o som de flecha batendo o escudo. O que eu estou ouvindo, disse Moisés, não tem nada a ver com guerra, com vencedores e vencidos. É gente cantando. Você imagina como isso caiu no coração de Josué? Ele dizendo assim, não é som de guerra, não é barulho de guerra. E Moisés diz, não tem nada a ver com guerra. Isso aí é gente celebrando, isso aí é gente cantando, isso aí é alarido de gente celebrando alguma coisa. Ele precisa discernir isso. Ele precisa aprender a afinar o seu ouvido para compreender, discernir sabiamente, através de Deus, o que é que o povo está necessitando, o que é que o povo está fazendo, o que é que está acontecendo no meio do arraial. E eu creio que essa lição deve ser compreendida por mim e por você também. Qual é o barulho que nós temos ouvido? Qual é o barulho que nós, nesses dias, estamos dando atenção? Vivemos dias de bastante ruídos, muitos ruídos. É Instagram, é WhatsApp, é e-mail, é Twitter. E são vários os ruídos que estão disseminando várias mensagens. São inúmeras mensagens, muitos barulhos que nós temos ouvido, inclusive do povo de Deus. Manifestações várias de pastores, manifestações várias de líderes, gente falando uma coisa, gente falando outra, Organização Mundial da Saúde falando uma coisa, ministro da Saúde falando outra, médicos, e são muitas informações que chegam a ser um barulho ensurdecedor. Agora nós precisamos parar ainda que nós sejamos homens de Deus, líderes como Josué, homens treinados na batalha, homens que conhecem o cume do monte, homens que ouviram e viram coisas ditas de Deus. O que é que nós temos ouvido nesses últimos dias? Qual é o ruído? Qual é o barulho? O que é que nós temos ouvido? E talvez seja a lição mais importante que eu e você devamos aprender. A lição mais importante que nós precisamos conhecer. Há um barulho vindo da política ensurdecedor. Há um barulho de ideologias. Há um barulho vindo do povo de Deus. E como é que nós temos ouvido esses barulhos? Mas mais do que ouvido, como nós temos discernido esse barulho?
E veja que nós estamos falando de alguém experimentado nas batalhas como Josué. Não é alguém que está começando a liderança, o preparo, etc, etc. E aí você pode me perguntar, tá bom, pastor, mas como é que eu posso discernir isso, apesar dessas várias etapas pelas quais Josué passou? Eu acho que talvez a resposta esteja em Êxodo, capítulo 33, versículo de número 11. Êxodo, capítulo 33, versículo de número 11. Diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Olha agora, presta bem atenção nisso. Porém, mas, contudo, todavia, o moço, o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Enquanto Moisés, o líder máximo de Israel, está ali face a face com o Senhor, está ali no seu relacionamento com Deus, está ali na intimidade com o Senhor, o que Josué está fazendo? Ele não se aparta da tenda, ele está servindo a Moisés, porque eu creio que ele entende que servindo a Moisés, ele está servindo ao Deus de Moisés. Ele está vendo como Moisés se relaciona com Deus. Ele está querendo crescer. Ele não é alguém que diz, não, deixa comigo o que eu faço. Não, eu tenho a força, Moisés já está velhinho, Moisés já está em idade avançada, Moisés já fez muita coisa, agora é minha hora, agora é minha vez, agora eu vou para frente, agora eu faço. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele está aonde Moisés está, não necessariamente à frente do Mar Vermelho, abrindo, não quando ele está ferindo a rocha ou falando com a rocha, mas ele está nos momentos de intimidade, aprendendo com Moisés como se serve a Deus. Pois Moisés sabia que antes de estarmos à frente do povo de Deus, nós precisamos estar na frente do Deus desse povo. Antes de estarmos liderando o povo de Deus, nós precisamos estar vendo Deus face a face, diante dele, buscando na tenda sozinho. E Josué parece que foi separado, escolhido, Moisés, filho de Num, homem cheio do espírito de sabedoria, entendeu isso, percebeu isso. Eu preciso estar diante da face do Deus de Moisés, antes de estar diante de Moisés ou do povo de Deus. Por isso, a Bíblia registra no versículo 11, ele está ali, o tempo todo, quando Deus se manifesta na intimidade, quando Deus chama homens e mulheres para estarem perto, junto, num relacionamento profundo e significativo com Ele. Por isso, Ele nos chamou. Talvez uma das lições mais importantes que temos que aprender, como obreiros de Deus, líderes do Senhor, é estarmos diante da face do nosso Deus, em íntimo e profundo relacionamento com Ele. Nesses dias conturbados, estranhos, muitos estão perplexos, ruas vazias, hospitais cheios. Nós precisamos estar diante do Deus do povo. Nós precisamos estar buscando a face dele. Nós precisamos estar ouvindo qual é o alarido que sai da terra e do meio do seu povo, para que assim possamos ter as orientações necessárias, as diretrizes, as orientações dele. E certamente passaremos por essa prova da melhor maneira possível. Então, antes de sairmos, fazermos qualquer coisa, é bom que estejamos diante da face dele, a fim de que ele nos instrua. E certamente esse período será um período de instrução, de preparo, um período em que nós sairemos desse momento melhores,
mais íntimos e mais próximos, e discernindo esses tempos, discernindo esse momento, para sabermos o que temos que dizer para essa geração. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero que Deus tenha abençoado muito a você. E espero você domingo que vem, às 10h30 da manhã e às 6 horas da tarde. Que Deus muito o abençoe em nome de Jesus. Até domingo.